Olá. Olá, pessoal. Olá. Oi, Vivi. Tudo bem, Viviane? Tudo bem. A paz. Que bom que você chegou aí. Vamos estar aguardando alguns minutinhos para mais pessoas, né? Estarem entrando aí para participar da nossa live. Estamos entrando aí. Faltam 5 minutos, né? Isso. O horário aí de Brasília. Já Às tem 20 a horas, vamos Maria, a aguardar. Denise, já estão online. Entrando. Leandro A entrou. Gil. Seja bem-vinda, Gil. A Maria. Quem mais? O pessoal vai chegando aí. Vamos aguardar eles entrando então. Você me ouve bem? Ouço bem. Tá normal aí para você? Tá dando eco alguma coisa? Tá. Não, tá ótimo. Tá. Eu já Pessoal, pus vocês vão, né? Qualquer coisa vocês vão anotando aí. Se o som tá bom, boa noite. Boa noite. Vanessa. A Vani. O Davidson. Davidson. Sejam Boa bem-vindos. Quem mais está entrando? Pastora Lúcia. Pastora Lúcia. Seja bem-vinda, Pastora Lúcia. Quem mais? Vamos aguardar. Aqueles que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Nós vamos aguardar uns minutinhos até às 8 horas, né, às 20 horas, para que todos possam estar entrando e a gente tiver, né, uma boa recepção aí dos espectadores que vão estar assistindo a live. Maria, Rose. a Rose, o Anderson. Deixa eu dar um aceno aqui, uma mãozinha. Que bênção. Show. Que bom. Glória a Deus. Tudo bem? Tio Lincoln. Seja bem-vindo. A Maria falou que o som tá bom, a imagem também, se Deus quiser, a internet não cair. Que bom. Deixa eu dar um acenozinho aqui. Mais alguns minutinhos, né? A gente já vai... Mais um minutinho aí, pastor. Quanto tempo está no seu relógio? Não sei se a gente está sincronizado ao mesmo tempo. Tá sincronizado. Falta um minutinho. Tá. Zuleina, seja bem-vinda. Zuleina, a nossa live. Mais um minutinho, nós vamos começar. Esperar o pessoal chegar. Irmão Valmir, seja bem-vindo. Comunicamos aí a todos, né, os irmãos da Igreja Ágape para participar, para compartilhar o link aí para várias pessoas, para amigos. Tenho certeza que vai ser, né, uma conversa aí edificante. Bênção para todos nós. Irmão Agostinho também está entrando ali. Seja bem-vindo. Anice. Quem mais?
Boa noite, pessoal. Amém. Esperamos, nós também, né, com as pastor? melhores. Esperamos com as melhores expectativas. Esperamos atender a expectativa de vocês, né? Bênção. Anice, boa noite, Anice. Boa noite. Amém. Começamos então? Podemos começar? Vamos lá? Vamos lá. A Tati também está Tati. entrando. A gente inicia, né? E o pessoal vai entrando aí. Vai entrando. Vocês que já estão online, né? Peço que compartilhe aí para outras pessoas estarem entrando, né? Nós vamos começar nesse exato momento. O Aislan entrou. A Nádia, irmã Nádia, seja bem-vindo. Amém. A Dani. Daniele. Corintiana. A irmã Maria, corintiana. Não, é a irmã Maria. É Maria, isso? Tá. Eu estou vendo aqui pela foto. Seja bem-vinda, minha querida. Amém. Queridos, enquanto o pessoal vai entrando, eu quero dar boas-vindas aí para todos, agradecer a audiência de vocês, o carinho, né, por estar conosco nessa live. Nós queremos, né, usar todas as ferramentas, né, que o Senhor tem nos dado nesses dias. Nós cremos que tem hoje muita gente, né, por essa questão do isolamento, aproveitando, né, as ferramentas da internet, das redes sociais, fazendo live, trazendo conteúdo importante, né, para a vida das pessoas, pregando nós mesmos, né, como Igreja Ágape. Temos feito as transmissões de todos os nossos cultos nos canais da igreja, no Facebook, no YouTube, porque cremos que a palavra de Deus ela não está amarrada, contida, não é porque a igreja está com os templos fechados que a palavra de Deus está contida, né? O Lucas está entrando, a Isabel, sejam bem-vindos. Então, o nosso intuito, eu vou falar um pouquinho, né? Um minutinho, enquanto o pessoal vai entrando aí, do que ardeu no nosso coração, do desejo de fazer essa live, né? Nós estamos vivendo um tempo, né, único, né? Eu, desde que me entendo por gente, não experimentei um tempo assim em que a gente tem visto as pessoas tão desesperançosas, com tanto medo, com tanta preocupação com o futuro, né? E nós, no Ministério Pastoral, a gente recebe, né, muitas pessoas aqui na igreja, a gente conversa com os irmãos, né, durante o dia, mesmo que seja remotamente, pelo WhatsApp, a gente tem acompanhado, né, tem visto um feedback exatamente de muita preocupação com o amanhã, né, e pensando nisso, né, Deus colocou no nosso coração e tive essa grata alegria de convidar, né, a Viviane para participar dessa live. E eu quero começar, né, apresentando aqui para quem não conhece, né, a Viviane. Ela é psicóloga, né? A Viviane se formou, deixa eu pegar aqui, né, desde 2007, né, formada ali pela Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. Ela é natural de São José dos Campos, né? Morou, né, quase que a vida inteira aqui em Brusque, né, na nossa cidade. Ela é filha, né, dos pastores fundadores desse ministério, né, o saudoso pastor Joel, a pastora Lúcia, né, que nos acompanha aí também na live. E ela, né, é uma serva de Deus, crente no Senhor Jesus, e tem atuado, né, dentro da psicologia, que é o ramo que ela escolheu, que ela estudou, né, para ajudar pessoas, né, a superar ali os seus traumas, a cuidar, né, da vida emocional. Então ela tem uma bagagem, né, desde 2007 atua nessa área, né, como psicóloga, né, profissional. E para nós é uma honra, né, receber a Vivi aqui na nossa live e a gente poder conversar um pouquinho. Fala um pouquinho. Obrigada, aí, Vivi, você também. Obrigada. Eu atuo na área clínica, né? Então é um trabalho realizador,
né? Recentemente me formei hipnoterapeuta, ainda tem tabus aí, mas não é assunto para hoje, né? Verdade. E de um modo geral o trabalho é esse, né? De os conflitos, né? Trabalhar com os conflitos das pessoas, né? E aí a gente tem a psicoterapia, hipnoterapia para trabalhar esses conflitos e para, né, fazer com que as pessoas vivam melhor, né? Vivam aí sem as emoções ruins, né? A intenção é essa. E tô aqui com o pastor Tiago, né? Já faz muito tempo, né? Que a gente se conhece, que entrou na família, né? Então, os irmãos, né? Ou alguma das pessoas já sabem, né? Que é meu cunhado, casado com a minha irmã, né? E tem dedicado a vida dele ao ministério e tem o coração na obra de Deus, né? Uma pessoa com caráter, com índole, que para mim são admiráveis, né? Então é um prazer poder, né, de alguma forma tentar, né, contribuir na minha área, né, por meio da profissão aqui com vocês. Amém. Que bom, obrigado pelas palavras que me tocam. Enquanto o pessoal vai entrando, você quer acrescentar mais alguma coisa, Vivi? Não seria isso, acho que a gente já pode avançar, né, e Amém. trazendo as questões, né? Amém. Amém. Como eu falava, né, enquanto o pessoal vai entrando aí, surgiu no nosso coração o desejo dessa conversa para a gente tratar sobre duas coisas, né? Dois temas importantes. Na verdade, são dois sentimentos, né? Vamos assim dizer, né? Que têm se aguçado, têm se sobressaído, né? No meio dessa crise, vamos assim dizer, dessa pandemia, né? Que tem causado nas pessoas e isso tem desencadeado muita coisa, né? E nós vamos colocar aqui dois pontos, né? Chave, que é a questão do medo e da ansiedade, né? E falando propriamente dito, né? Dessas questões, eu queria convidar a todos que estão aí nos assistindo, e eu quero ler aqui para a gente nortear toda essa nossa conversa, né? Eu e a Viviane, nós separamos um texto bíblico aqui, uma passagem, na verdade é uma história bíblica, né? Que conta a história, fala literalmente sobre a questão do medo, né? E as reações, né, do medo dessa pessoa que é um homem de Deus chamado Pedro. E a passagem, ela se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 14. Eu quero ler aqui com todos que estão aí conosco. Eu vou ler a partir do verso 22. O verso 22, né, diz que Mateus 14, né, vocês podem ouvir aí pelo áudio, e quem quiser abrir em casa a sua Bíblia, Mateus 14, 22, diz: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, né, ou seja, saber de madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Quero ler até aqui, apenas dando um embasamento. Eu creio que muitos, né, que estão nos assistindo aí conhecem esse texto bíblico, essa passagem que, na verdade, aconteceu de fato, né? É uma história bíblica real que envolve o nosso Senhor Jesus, e que Pedro, né, teve esse privilégio de andar por sobre as águas como Cristo andou. Mas no decorrer dessa caminhada, ele olhando, né, para aquilo que estava ao seu redor, o vento, a tempestade, ele temeu. E nesse exato momento que ele teme, que ele deixa de olhar para o Senhor, ele começa a afundar, né? E nós vamos ver em outros evangelhos também, não vamos ater profundamente, né? Mas em outros evangelhos mostram, contam a mesma narrativa e diz que os discípulos, todos os que estavam no barco, né, estavam aterrorizados. Né? Essa mesma passagem é narrada também em Marcos, né, capítulo 6, e João, capítulo 6, e conta essa situação de medo. Né? Eu acho que seria um bom plano de fundo para a gente começar essa conversa, né, Vivi, usando esse texto, em que mostra esse Pedro que nós conhecemos como intempestivo, como ousado, como de boas palavras, né? Um dos filhos do trovão, vamos assim dizer, e sempre ousado, mas também, né, com várias falhas de caráter, e nesse momento ele teme, né? E mesmo sendo o Senhor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sentimento, sobre o sentimento do medo. É fácil, né, pastor, identificar ali a questão do medo, né? Medo, né, do que ia acontecer, né? Vou afundar, Isso é uma brincadeira, né? Isso está contra a física, né? Então tem medo de futuro, daquilo que vai acontecer. E aí a gente faz um paralelo, né, com o que está acontecendo agora, com essa situação de agora, né? E as pessoas estão sentindo medo, né? É uma crise econômica, né? Essa questão do isolamento que está mexendo com todo mundo, né? Muitas pessoas perdendo emprego, né? Muitas pessoas sentindo esse medo, né? E ao medo, né? Esse sentimento de medo que é universal e a gente já nasce com ele, né? Está associada à ansiedade. Né? A ansiedade é um pacotinho de sintomas, né? E o medo é o sentimento que está aí por trás, né? Medo do futuro, daquilo que você não pode controlar. E aí eu vou, né, falar para vocês de alguns sintomas da ansiedade, né? E que o medo do futuro, né, ficar pensando muito, né, a hipervigília que a gente fala, ficar pensando muito no que pode acontecer, no que pode dar errado, né, é um dos sintomas, essa inquietação, né, a pessoa fica agitada, a mente fica agitada, a mente não descansa, né, a mente está sempre alerta, né, a pessoa acaba ficando também irritada facilmente, né, qualquer situação, qualquer coisa, não é aquilo ali, mas ela fica, né, irritada, acaba manifestando aquilo ali com filhos, com marido, né, com pais, e é algo, né, uma explosão, né, a ansiedade é uma explosão de sentimentos, né, uma explosão de sensações, né, aquela energia que está lá dentro borbulhando, e essa é a ansiedade, né? Também a pessoa pode se sentir cansada, justamente porque está o tempo todo ativa, né? Mente ativa, corpo ativo, então uma hora vai vir o cansaço, né? Pode ficar tonta, sudorese, né? Suor nas mãos. Isso, pastor Robson, né? A preocupação, né? Se ocupar previamente preocupando de algo que não aconteceu, com algo, né? Exatamente, né? Dificuldade de dormir, vai dormir e fica pensando o que pode acontecer, como é que vai ser,
né? Dificuldade em se concentrar, tá com 1000 coisas na cabeça, né? Então, não consegue se concentrar, tem brancos, justamente porque não prestou atenção em algo, né? Não estava vivenciando o presente, estava lá no futuro, com a cabeça lá no futuro. Isso causa, né, um sofrimento emocional, pode ter dor de cabeça, falta de ar, palpitação, tudo isso em decorrência do quadro, né, de ansiedade, do transtorno ansioso, né? Existe uma diferença para vocês entenderem, né? A ansiedade é aquilo que já nasce, né? Assim, já é uma preparação nossa, né? Esse combo aí, né, de preparação nossa é insônia também, né? A irmã Maria está apontando exatamente. Esse combo aí da ansiedade a gente tem, né? O medo, ele é natural e ele é necessário, né? Pense no homem primitivo, né? Diante de um leão, por exemplo, né? Ele precisa agir naquele momento. Ele sabe que é uma presa, que a sua vida está correndo risco, né? Então ele precisa de uma ação, né? Ele precisa sentir medo para que a vida dele seja preservada. O próprio organismo, ele libera, né, algumas reações químicas, né? Isso, motivadas, cortisol. Né, pelo Isso. medo. Né, a própria palpitação ou essa ficar ofegante, né, justamente para entrar mais oxigênio, o oxigênio é o que vai né, ser transportado, né, como energia para os nossos membros, né, e pensando nessa figura aí de um leão aí faminto na frente, né, precisa ter a fuga, precisa ter a ação, né, então o corpo está preparando isso, né, tá deixando você preparado para que você consiga fugir rapidamente, né? Então, o cérebro nosso, ele não distingue o que é real, o que é imaginário, né? O futuro. Tá pensando no futuro, como aquela projeção, o que pode acontecer, né? Nunca, aquilo não é real, né? Você não sabe se aquilo vai acontecer de fato ou não, né? Então, é uma projeção daquilo ali. Então, algo, né, imaginado, uma ação imaginada. Então, a gente precisa, né, dessa sensação. Acontece que, né, quando a pessoa se sente ansiosa, né, isso perdura aí por muito tempo, né, mais de 6 meses ela está frequentemente apresentando esses sintomas, né? Tem. Eu Tá. tô te ouvindo. Tá, é que aqui deu uma travada para mim, só fiquei na dúvida. Sim, uma travadinha, mas já... Tá. E agora eu perdi o fio da meada. Onde é que eu tava? Estava falando de a questão do medo da ansiedade de projetar uma coisa que é irreal, que não é verdadeira. Isso, a gente não tá, né, diante de leões todos os dias, né? Mas, por exemplo, essa pandemia pode ser o leão que você está visualizando aí na sua frente, né? O nosso cérebro vai emitir esses avisos. Enquanto a gente está vivenciando, né, o cérebro está lá procurando nos arquivos, né, lá no subconsciente, em que outras situações, né, isso aconteceu e que tiveram relação com emoções negativas, né, ou emoções ruins. O negativo aqui é, né, o oposto de bom, de positivo, né, emoções ruins. Você teve apreensão, né, ou mais, né, medo, teve raiva, tudo isso são as emoções, né, ruins. E vai acessar lá na memória e vai vir esse alerta, né? Então veio a ansiedade. E o que a gente está enfrentando agora, né? De fato, né? A pessoa, por exemplo, está desempregada,
né? Quando ela olha para um futuro, né? E ela não vê, né? Como é que eu vou fazer agora, né? Então, justamente precisa dessa ansiedade para você se reinventar, né? Na ansiedade, por exemplo, as pessoas são mais criativas, né? A mente está ali funcionando, então Está trabalhando mais acelerada. Isso, e está inventando formas diferentes de lidar com aquilo ali, né? Então é algo positivo. O problema é uma própria proteção do instinto humano, vamos assim dizer. Isso, é autopreservação, né? Autopreservação, a palavra. Autopreservação. Tem que ser com quem é da área, né? Não, mas a ideia é essa mesmo, pastor. E então a gente está diante, né, de um momento de vulnerabilidade, né? A pessoa perde o emprego, a vida era aquela ali, o planejamento era aquele ali, né? Ela perdeu o emprego. Como será no mês que vem? Né? As contas estão vindo, mês que vem eu não tenho salário, vou ter um salário reduzido, e agora? Né? Então, é uma situação em que naturalmente as pessoas vão sentir ansiedade, né? E isso é necessário, né? Como eu falei. O problema é quando isso trava a pessoa, né? Quando a vida para de funcionar, né? Quando ela não consegue, por exemplo, achar essa solução, né? Quando tudo ao redor dela gira em torno daquilo ali. Entende? Então, essa, né, vai ser a parte problemática. Entendi. É interessante, você estava falando, né, dessas reações físicas e tal, até o gancho ali que você falou da autopreservação. Você vê, o nosso Deus, ele nos formou assim, né? Ele nos deu essa capacidade, né? A gente tem um entendimento, tanto biblicamente falando, e a maioria dos teólogos, vamos assim dizer, também filósofos, entendem que o homem é um ser tricotômico, né? Ou seja, ele é composto por 3 substâncias, né? Corpo, alma e espírito, né? Então nós sabemos que são questões da alma, e o nosso Deus nos fez assim, né? Como você falou, você está diante de um leão, de uma iminência de um perigo, né? Naturalmente o teu corpo ele libera ali adrenalina, ele libera outras substâncias, como você falou, para realmente, né, acelera o batimento, faz com que o oxigênio, né, seja distribuído para que ele tenha uma reação. E até pelo que eu entendi do que você falou, né, até então tudo isso é normal, é natural, é saudável e é bom que seja assim. A questão é quando ele passa de uma realidade para uma ficção, né? Usando o exemplo, por exemplo, de Pedro, é interessante que mesmo atemorizado, porque quando Jesus estava andando sobre o mar, eles olharam e os discípulos, alguns disseram, é um fantasma. E aí o próprio Senhor, né, com a sua voz, e a Bíblia fala que as ovelhas reconhecem, né, a voz do seu pastor, reconheceram a voz do mestre e disse, não, sou eu, não tenham medo. Né? Eu li aqui em Mateus, mas se não me falha a memória, no Evangelho de Marcos, o Senhor diz para ele, coragem, né? O Senhor fala para eles, coragem. E então, Pedro, né, não tinha certeza absoluta ainda, ele falou, não, então, Senhor, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. E o Senhor disse, vem, Pedro, e ele foi. Eu imagino que até certo ponto, né, o Pedro estava achando que aquilo era uma miragem, sei lá, era uma fantasia, talvez um sonho, e ele foi caminhando sobre as águas, mas então quando ele depara para o vento, para a tempestade, ele se depara com uma realidade, né? Digamos, uma realidade, e ele deixa de olhar, né, com os olhos da fé para o sobrenatural, para a palavra que Deus deu para ele, e agora já estou falando, né, dentro da nossa área, né, teológica da palavra de Deus, em vez de ele ir por uma palavra, né, ele começa a olhar para a circunstância e aquilo abala de tal forma que ele começa a afundar, né? E eu creio que, correlacionando esse trecho, né,
com esse tempo que estamos vivendo, a pandemia. Eu creio que o maior problema que nós vivenciamos hoje é as pessoas olharem para o problema, para uma situação, né, como alguns aqui já comentaram, né, o pastor Robson comentou, a preocupação começa a maquinar a sua mente se preocupando de coisas que ainda nem aconteceram, né? E como antídoto contra isso, o próprio Senhor Jesus nos alertou, né? Ele fala, olha, basta a cada dia o seu próprio mal, né? O Tiago também, na sua epístola, ele fala sobre a questão do próprio orgulho humano, de dizer, olha, vocês dizem que amanhã vocês vão em tal cidade, vocês vão comprar e vão vender, vocês não devem falar dessa forma, né? Vocês devem dizer, se o Senhor assim permitir, iremos, porque o que é o homem, né? O homem é como uma erva, né? Que nasce e depois logo morre. Digamos, né? Devemos entender que o Senhor realmente está no nosso controle, né? Está no controle da nossa vida e nós não temos domínio nenhum sobre tudo, né? E esse eu acho que é um tema bem interessante, até entrando bem no ponto da ansiedade, que as pessoas se sentem ansiosas por uma situação que não podem controlar. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, né, Viviane? Justamente, pastor, em momentos, né, em que o ser humano ele se sente inseguro, né, a autopreservação vai sempre fazer esse movimento, né, do ser humano procurar algo que é seguro. Né? E aí entram os planejamentos, né? Aquilo que a pessoa planejou para a vida dela, né? Ela está seguindo um plano, né? Ela está segura, a vida dela pode ficar mais segura se ela segue um planejamento, que ela acha, né? Ou sabe o que vai acontecer no futuro, né? Só que aí o planejamento dá errado. Né? Ou seja, algo que era seguro se tornou totalmente incerto, né? E aí, diante da incerteza, né, vem o medo, vem a ansiedade, né? E justo, o futuro é algo que você está criando, né? Aquilo não é real. Para lidar com aquilo ali, usa-se o controle. Né? E o controle, por exemplo, um planejamento, a pessoa, né, tenho, né, o meu emprego, estou segura financeiramente naquilo ali, de repente, pá, não tem mais, né? Aquele susto, aquela ameaça, né? E a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Na nossa mente, digamos, tudo é real. Né, tudo, se a pessoa fica pensando no futuro, achando que aquilo, né, determinada coisa pode vir a acontecer, a mente está entendendo que aquilo ali é a realidade. Ela não está percebendo que aquilo é uma possibilidade. E é quando a pessoa sofre, né, e é quando o cérebro manda, né, ali o sistema límbico, né? E é a mente subconsciente que a gente interpreta como a mente subconsciente, vai mandar esses alertas para o nosso corpo para tentar dar a volta, né? Por cima. Importante. Existe a parte espiritual, existe. Deus pode intervir no corpo, pode curar alguém de alguma doença, pode. Amém. Né? Pode tirar os sentimentos, as emoções ruins, memórias ruins, né, associadas a eventos, né, que é isso que a gente tem lá armazenado, pode, né? Mas também Deus deu conhecimento para o homem e tem profissionais qualificados nessas áreas, né? Quando você está com um determinado problema físico, você procura um médico, né? Se tiver um problema na alma, procure um psicólogo, procure um profissional, né? Para ajudar e não espiritualize tudo, né? Não espere que Deus venha intervir sempre. Né? Deus tem o poder de fazer, né, pastor? Tem,
Tem. Mas e a nossa responsabilidade? A gente deve tomar a nossa responsabilidade e não ficar, né, transportando. Não, a situação é assim mesmo, né? eu estou terceirizando. Eu sou ansioso porque olha o que aconteceu, né? E, na verdade, pastor, essa situação agora, né, em que é natural também sentir ansioso, mas tem aquele que pode ter muita dificuldade em lidar com a situação, né, atual. E isso não foi, né, gerado agora, né? Isso está refletindo algo que a pessoa já vem sentindo, né? Aquilo que já está lá dentro, aquilo, né, como ela lida com a vida, como ela lida com os problemas, né? De olhar o copo. Só se intensifica nesse momento, só se intensifica algo que ela já vinha tendo dificuldade dentro. É isso? Exatamente. É olhar para o copo, né, com a metade ali de água. Olhar, o copo está meio cheio ou meio vazio? Né? A quantidade de água é a mesma. Ou seja, a situação, está todo mundo vivendo essa mesma situação, né? E cada um vai experienciar isso de um modo diferente, segundo aquilo que está lá na mente, segundo eventos, emoções que já passou anteriormente, né? E aquilo vai vir à tona agora. Sim, pegando um gancho do que tu falasse, dessa questão da visão, né, da perspectiva, o copo está meio cheio, está meio vazio. Você disse que é por causa a gente interpreta pelas experiências vividas, né? Eu gosto de uma frase que fala a respeito da cosmovisão, né? A cosmovisão bíblica, a cosmovisão que a gente tem de mundo, de evangelho, de palavra de Deus. Tem um pastor que ele diz assim, que lá em Gênesis, eu não esqueci agora o nome dele, mas lá em Gênesis diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E o homem lhe retribuiu o favor. Ou seja, o homem também criou Deus, né? Conforme a imagem humana e semelhança humana. O homem estereotipou Deus, né? Da forma, com a visão humana que ele tem de mundo e criou a Deus, né? E eu vejo que o problema disso, que está linkado com o que você falou anteriormente, de querer espiritualizar tudo, e eu tenho um termo para isso, eu costumo dizer, inclusive, né, nas ministrações que a gente fala muito da questão do misticismo. Tem muitas pessoas que são místicas, elas não são espirituais, porque o ser que é espiritual, a palavra vai falar lá em Coríntios, né? Quem é espiritual, ele discerne bem todas as coisas, né? Mas tem pessoas que não são espirituais, elas são místicas. E aí é onde incorre um problema, né, que muitas pessoas já vivenciaram por várias teologias positivistas, teologias da prosperidade, em que a pessoa diz, não, você está morrendo, você está numa situação complicada, Deus vai te curar, e Deus vai fazer, e eu ordeno, e eu determino, e tem coisas, como você falou, que Deus deu sabedoria para a gente fazer, para a gente, né, buscar ali o médico, e eu concordo, eu acho que a gente tem que ter uma maturidade e falar sobre esse assunto, para que quem é cristão, quem conhece a fé, o evangelho, não seja místico, achar que tudo é espiritual, que tudo é demônio, né? Tem muitas pessoas que falam, se é demônio, é fácil, você vai lá, expulsa no nome de Jesus e deu. Agora, muitas vezes o problema não é demônio, é caráter, né? E isso tem que ser tratado, né? E você falando ali da questão do misticismo, eu creio que entra muito também nessa questão a lei da semeadura, né? A palavra fala, aquilo que o homem semear, ele vai... o tio Robson está falando aqui, né? O pastor Robson, a teologia triunfalista, né? E eu vejo que isso entra naquilo que a palavra fala, que o homem semear, isso ele vai colher, né? Uma pessoa, por exemplo, ela fumou a vida inteira, que nem uma chaminé.
e daqui a pouco ela causa uma doença no pulmão e tal, ela diz, não, isso aí é o inimigo está se levantando contra a minha vida, e eu estou com essa enfermidade, e eu vou orar para Jesus. Claro, Jesus pode curar, ele tem todo o poder, tem toda a autoridade. Agora, é um plantar e um colher, né? O que a pessoa, né, está vivendo hoje, as dificuldades, justamente, né, já são consequências de escolhas que ela fez, né, lá atrás. Para uns, né, pode ser mais difícil agora, né, por escolhas que fizeram, o modo de administrar a vida financeiramente, que lá no passado acharam que era o melhor, né, era a melhor forma, daí hoje, né, já percebe que poderia ser um pouco diferente, né. E outra coisa também é essa interpretação, né, que a gente faz da realidade, né, que é lá do copo, né? Nós vamos ficar focados naquilo que está funcionando, naquilo que dá certo, né? Agora está dando errado, mas, né, eu vou batalhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E daqui mais para frente vai dar certo, é essa, né, a percepção que a pessoa quer ter, ou vai ficar naquela, ó céus, ó vida, ó azar, né? E esperando que um milagre caia do céu, né? Então, Sim. Deus já nos fez assim, né? Para ação, para atitude, né? E um dos sintomas, por exemplo, da ansiedade, sentir cansado, né? Você vai sentir cansado, você está batalhando, está lutando, vai sentir cansado. Descansa, carrega energia e vai de novo, né? E vai dar certo, e vai dar volta por cima, né? E vai conseguir vencer isso, né? E se essa dinâmica, né, vencer tudo isso está muito complicado, travou, então vamos tratar a questão psicológica, vamos tratar a alma, né? Vamos ver por que a mente subconsciente está apontando isso como uma ameaça, né? E algo assim, uma ameaça, né, constante. Isso já vem, a pessoa vai notar que isso já vem em outras situações, né, da vida, que não foi só agora, né, que a pessoa se sente ansiosa. E vamos tratar isso para que também não venham problemas maiores, né? O excesso de cortisol no corpo, ele vai se pode se manifestar de diversas formas, né? Aumento da tireoide, vai ter, né, uma alteração hormonal, né? Vai vir o ovário policístico, vão vir alergias, né? Problemas dermatológicos, Tudo situações vários emocionais tipos. que desencadeiam problemas físicos. Exatamente, nessa interação que tem, né? O homem é corpo, alma e espírito, mas tá tudo junto, né? Tá tudo Não está um dissociado, influenciando né? o outro, né? E aí problemas cardíacos, hipertensão, gastrite, gente, inúmeras coisas, né? Somatização, então, é assim, amiguíssima, né, da ansiedade, manifestação somática, então Explica tem para que nós cuidar. em termos leigos, somatização, para alguns que estão nos Somatização ouvindo que talvez não entendam. seria o corpo, né, falando por aquelas emoções que estão lá guardadas, né? Como eu falei anteriormente, da ansiedade ser aquele turbilhão de emoção que está lá borbulhando, 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 que não sai, né? Aí sai pelo corpo, entendeu? Ah, Sai em entendi. coisas físicas, né? Uma paralisia, por exemplo, Facial. facial, uma alergia, né? Em casos extremos a gente tem até pessoas com incontinência urinária, né? Tem diversas coisas, cabelo cai, unha fica fraca, né? Podem ser manifestações, né? Somáticas aí desse monte de sentimento que é ruim, né? Então vamos tratar,
Deus deu essa capacidade, Deus deu ferramenta para o homem para tratar isso, né? Então, a gente trata, né? A gente pode orar, espera em Deus, mas a gente faz a nossa parte. A nossa né? parte. Amém. Deus nos fez autônomos, né? Também. É verdade. Então, a gente precisa cuidar desse corpo, né? Cuidar da mente. Então, Eu queria pegar o gancho, né? Que a gente já está falando sobre essa questão da tricotomia. Eu vou falar de algumas coisas aqui e dar algumas fundamentações bíblicas sobre isso para aqueles que estão vindo, que estão chegando agora. E eu queria depois, Vivi, que eu desse usasse esses textos aqui apenas para abençoar e para que aqueles que nos seguem, né? Nós estamos fazendo aqui a live do perfil da igreja, então a gente tem a convicção de que a maioria das pessoas que nos assistem agora são cristãos, né? Conhecem a palavra de Deus. Eu queria dar aqui alguns pontos da palavra de Deus e depois eu queria que você explicasse, né, clinicamente, dentro da psicologia, as ferramentas que a gente tem para tratar dessas questões emocionais, né? Tendo em vista que a gente é uma tricotomia, corpo, alma e espírito, né? Eu queria que depois da minha fala você falasse sobre isso. E eu quero ler aqui para aqueles que estão nos assistindo aqui, né? Um texto da palavra de Deus que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23, né? O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né? Na integralidade do ser humano, né? Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui já, né, aparece na Escritura, na palavra de Deus, essa questão da tricotomia do homem. E o último versículo que eu queria ler para aqueles que estão aí nos acompanhando, é interessante esse versículo. Eu já ministrei uma vez aqui na igreja uma palavra que o Senhor me deu a respeito sobre o estresse, sobre a ansiedade, sobre os problemas da alma. E o Senhor abriu os meus olhos para esse texto, a terceira carta, né, de João, né, terceiro a João, né, é um capítulo único, então seja no capítulo 1, ele escreve ao que ele chama o amado Gaio, né, Gaio era um amigo, né, de João, e ele faz aqui, na própria Escritura, nós temos essa referência de uma distinção da questão física da questão emocional. Olha só que interessante, ele escreve, né, ao Gaio, no versículo 2, ele diz assim: amado, deseja que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Né? Interessante que aqui João, ele faz essa distinção da saúde física, ele diz: olha, eu sei que você eu espero, tenho estimas que você tenha uma boa saúde, assim como eu sei que vai bem a tua alma. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós de que ferramentas que a gente pode fazer do âmbito emocional, da alma, da ansiedade, do medo, como que a psicologia atua, como que ela pode nos auxiliar com isso. As ferramentas, pastor, que a gente tem, né? Temos a psicoterapia, que é a mais conhecida, né, das pessoas. E tenho agora até tive o contato com a hipnoterapia, né? E a gente trata na área clínica, né? Hipnoterapia. Hipnoterapia não é algo místico, tá? Não é algo de manipulação, não é hipnoterapia. Hipnose é uma palavra assim mais coberta ainda, né? De mitos e de tabus, principalmente, né, para os cristãos, né? Mas é uma ferramenta muito bonita, né? O tratamento é muito lindo. A gente passa muito tempo, às vezes, trabalhando, né, questões na psicoterapia, né? O paciente
tentar entender conscientemente certas situações e não consegue, e por meio da hipnoterapia aquilo simplesmente, né, acontece, o perdão simplesmente acontece, o amor simplesmente acontece. Então é uma ferramenta muito bonita e eu tenho certeza absoluta, né, que essa ferramenta é de Deus. Até no passado eu achava que não era, né? E agora eu estudei, né, entendi e o processo e, né, quem já participou tem essa certeza mesma, né, que eu tenho. Então a gente tem essas duas ferramentas, tanto uma quanto na outra, nós vamos fazer com que as emoções venham para fora, sejam externalizadas, né? Como eu falei anteriormente, aquele monte de emoção borbulhando. Então a gente vai colocar essa emoção para fora, né? Para fora. Então não é bom guardar, no caso. Não, né? não. Tem que Exatamente. externar. Exatamente. Por exemplo, né, no medo vai ter essa descarga de energia, né, para o corpo, justamente para ação, para luta, para fuga. Então, isso tem que ser gasto. Né? Isso fica ainda maior quando se está dentro de casa, fechado. Você não pode, você não está andando, você não está se exercitando. Né? O pessoal que gosta de academia não está nem podendo ir à academia. Então, essa energia está acumulada. Né? Ela deve sair aí, irritabilidade, raiva, isso tudo acaba saindo com esse monte de energia acumulada, né? E assim como essa energia tem que ser gasta, as emoções têm que ser expressas, né? E obviamente que as emoções não vão ser boas, né? Que estão lá guardadas. Algo que é bom, a gente está feliz o tempo todo, né? Então isso é ok. E vai estar relacionado mesmo às emoções ruins. Então, tanto uma quanto a outra ferramenta a gente trabalha com a intenção de colocar essas emoções para fora e entendê-las. Né? Em que momento ocorreram, por que ocorreram e tentar compreender. Né? O que acontece é que o consciente da gente vai procurar razões e justificativas, né? Para as experiências que tivemos anteriormente e que não foram boas, tiveram emoções associadas. E geralmente essas justificativas e razões são enganosas. Né? A gente é 95%, cerca de 95% subconsciente, ou seja, feito das memórias e emoções que a gente já vivenciou. Né? Na psicoterapia a gente trabalha no consciente buscando o subconsciente. E na hipnoterapia a gente vai direto no subconsciente e já resolve. Né? Então a psicoterapia é um processo mais lento, bem mais lento, e na hipnoterapia, como a gente já vai direto ao ponto, por isso se resolve mais rapidamente. Tá? Então, são essas duas, e as duas vão trabalhar em colocar essa emoção e entender ela, entender os fatos, compreender de uma forma mais madura os fatos. E Entendi. as melhoras ocorrem, né? E a maioria, né, a intenção é sempre que a pessoa se livre daquilo ali, né? E se livram, né? Os tratamentos são eficientes, tá? Entendi. Eu queria, falta uns minutinhos, né, para a gente estar encerrando, até porque, né, no Instagram a live é de 1 hora, então, como a gente entrou uns minutinhos antes, daqui a pouco pode ser encerrado, né? Eu queria que a gente encerrasse o tema, esse assunto, Vivi, falando um pouquinho sobre fé, né? No caso ali que a gente começou, que a gente iniciou, né, falando de Pedro, que ele começou a andar por sobre as águas e ele teve medo, ele teve reações, né, normais, naturais do ser humano, porque como você mesmo falou, a expectativa, a imagem que a gente cria de futuro é baseado na nossa lembrança, na nossa memória e nas nossas expectativas passadas, digamos, né, naquilo que a gente viveu. Exato. E eu imagino que Pedro racionalmente pensou, falou, poxa, é lógico que eu vou afundar, eu nunca andei sobre as águas, né?
Qual é a física? Né? O que a física diz? Que eu vou afundar. Né? Não tá a razão certo diz isso. Que eu vou afundar. Mas interessante que quando Jesus ele o sustém, né? Ele pega pela mão, né? Levanta Pedro e os dois naturalmente entram no barco. Jesus ele repreende a tempestade, logo aquilo ali dá uma calmaria e ele chama a atenção dos seus discípulos e diz: homens de pequena fé, né? Como que eu queria encerrar, né, esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre fé. A que ponto a fé ela auxilia, né? Até no próprio tratamento, né, da psicologia, da alma humana, a que ponto a fé ajuda, porque eu creio que, né, a fé ela transcende não somente a questão espiritual, né, mas a fé, né, por exemplo, a Bíblia fala, um coração alegre, né, aformoseia o rosto. Por exemplo, né, a forma com que eu estou me emocionando, eu estou sentindo aqui, isso acaba exteriorizando, né, no meu rosto, como você falou, situações emocionais causam situações físicas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também agora, né, como cristã, né, como alguém que conhece a técnica, conhece a questão da psicologia em si, mas também tem como aliada a fé, e como que você trabalha a fé, né, com os teus pacientes, com as pessoas que você lida no dia a dia? No consultório, pastor, obviamente que eu sou o que sou, né? E como, né, a gente tem os três estão ligados, obviamente que eu tenho a fé. No consultório eu vou tratar as questões psicológicas, né? E aí eu não entro na parte espiritual, né? Isso mesmo, né, eu deixo a cargo do pastor da pessoa ou pessoas, né, que têm as outras crenças, eu não vou mexer, né, com essa parte, né? Não, ali ela não veio para tratar a questão espiritual, né? Ela veio para tratar a alma. Mas o modo como eu enxergo as coisas, o modo como, né, eu interpreto essa realidade, com certeza, né, acaba transparecendo para os pacientes a questão da fé, né, da minha fé em Deus. E na passagem, né, bíblica, Pedro ele estava olhando além da situação, né? E a gente trazendo a fé para esse momento, né? Pedro ele sentiu medo, né? E ele se agarrou na fé, né? Para conseguir transpor aquela situação. E essa é uma ferramenta, né? Que o crente pode usar e isso vai ajudar, né? Por exemplo, em casos de suicídio, a religião, né? E aí a OMS vai falar de religião, né? A espiritualidade, eu vou colocar assim, ela é uma medida protetiva, né? Para a questão do suicídio. É bom que a pessoa que já teve, né, ideação suicida, que ela esteja agarrada em uma fé e aquilo vai contribuir para a melhora dela, tá? Então, isso é um dado, né? Quando estudei, me aprofundei, né, na questão do suicídio, a OMS aponta, né? Então, e não só para isso, né? Em todas as situações, né? Nesse momento de olhar além das circunstâncias, o tanto que cada um está cheio dos seus problemas, vendo essa situação, que não está enxergando a Deus, que não está, né, enxergando o que Deus pode fazer depois, ou, né, de que forma que Deus pode auxiliar. Amém. Então é isso. Bacana. Então, eu acho que nós vamos estar concluindo aqui, né, encerrando a nossa live, deixando um gostinho de quero mais, né? Quem sabe a gente pode agendar um outro dia, né, Vivi, para a gente estar falando e adentrando, né, profundamente, né, no tema. Então, nós temos aí alguns segundos restantes para despedir do pessoal, agradecer, né, primeiramente a Viviane por participar conosco aí, que Deus te abençoe. Amém. Viu? Mande um abraço aí para toda a família.
E agradecemos principalmente os nossos telespectadores, aí, ouvintes que tiveram conosco. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um grande abraço a todos.